Matéria-prima de instituição financeira não é tijolo, é dinheiro no caixa, porque dinheiro, para ela, faz dinheiro. Então, a operação, eu brinco em palestra que quando você diz que um negócio foi bom para os dois, alguém não leu direito, né? Mas nesse caso do Almirante Barroso é a exceção à regra. É um negócio que faz muito sentido, porque para a Caixa valeu a pena porque ela vendeu um ativo, fez dinheiro, e com isso ela ganha mais dinheiro, e o investidor que comprou o imóvel tem um investimento imobiliário, que é tudo que ele quer ter, com um inquilino chamado Caixa Econômica, que é maravilhoso. Então, e um contrato de longo prazo, provavelmente. Quando ele vai lá e compra esse prédio, ele negocia com a Caixa, você vai ficar 20 anos aí me pagando. A proposta da Caixa, quando ela montou esse fundo, foi: eu vendo esse imóvel para o fundo, alugo esse imóvel por 10 anos, renovável por mais 10. Então, e a confiabilidade de uma marca com a Caixa por trás, sem dúvida nenhuma. Então, como funciona esse fundo? Ele tem esse ativo, todo mês a Caixa paga o seu aluguel, combinado, esse aluguel entra para o fundo, paga as despesas de funcionamento, que aí são despesas, taxa de administração, taxa CVM, publicações, contabilidade e auditoria. O que sobrar é distribuído para os cotistas. Essa distribuição que é feita para os cotistas é mensal. A lei manda que se distribua no mínimo semestralmente, mas só que, como esses fundos produzem renda mensalmente e os administradores entendem que quem gosta de receber renda gosta de receber mensalmente, para ser exatamente igual como investimento imobiliário, então eles distribuem mensalmente. Isso traz já também um outro benefício muito importante, que é uma conquista que o setor teve em 2005, que que diz o seguinte: na hora da distribuição, o ambiente do fundo não tem impostos, ele não tem PIS, não tem COFINS, não tem IR. Existe um imposto de renda na hora da distribuição desse rendimento para o cotista. Esse imposto é de 20%, é um imposto alto. Só que, se este imposto for pago por uma pessoa física, se esta pessoa física tiver de menos de 10% das cotas do fundo, que é óbvio, que é corriqueiro, se o fundo tiver mais de 50 investidores, esse fundo do Almirante Barroso, por exemplo, deve ter uns 2.000 investidores, e se for negociado exclusivamente na Bovespa, em bolsa, se essas 4 condições estiverem atendidas, este pagamento desse rendimento é isento de imposto. Totalmente isento de imposto. Então, entra isento de imposto para o fundo, paga essas despesas e vai o saldo para os cotistas, o que é uma condição muito vantajosa. Quer dizer, então, na verdade, assim, a questão do fundo imobiliário é como se você tivesse cotas de um imóvel, né? Quer dizer, eu, Gilberto, como pessoa física, não consigo comprar o edifício Almirante Barroso, né? Exatamente. Mas eu posso comprar X% em cotas desse edifício e ter o rendimento disso daí. Isso está bem lembrado. É outra vantagem muito importante do fundo, é a acessibilidade. Eu tenho, como investidor, acesso com pouco dinheiro a empreendimentos que para mim seriam completamente inacessíveis ou inquilinos que seriam inacessíveis. Agora, essa questão do imposto de renda, ela se mantém se eu, por exemplo, se der uma série de condições, menos de 10%, etc e tal, pessoa física, ela se mantém se eu tiver 1,5% de um, 2% de outro? Sem dúvida. Sem dúvida. Não existe a soma, digamos, de todos os... Se você tiver todos os fundos imobiliários que são hoje em dia negociados em bolsa, que são mais ou menos uns 25, 30, se você tiver cotas de todos esses fundos e menos de 10% de todos esses fundos, e eles tiverem também mais de 50 investidores, você não tem a dúvida, você na pessoa física vai ter essa isenção de imposto de renda em todos. Então, a gente percebe o seguinte, quer dizer, o que garante uma boa rentabilidade do fundo de investimento imobiliário seria principalmente essa total isenção de impostos, né? Não tem PIS, não tem COFINS, e também não tem imposto de renda para pessoa física. É um bom negócio também para a pessoa jurídica, o fundo de investimento imobiliário? Olha, eu diria o seguinte, eu faria até talvez uma correção. Primeira coisa, os negócios imobiliários que estão dentro do fundo tem que ser muito bons, tem que ser bons. Porque senão o fundo não faz milagre. O fundo é uma estrutura jurídica que traz vantagens, mas é fundamental que se conheça muito bem, primeiro, como tudo que a gente fala no mercado de capitais, ler o prospecto, ler tudo que tem de informação para você poder tomar sua decisão. Perguntar muito. A legislação nos obriga a falar, tem que ler o prospecto. Eu diria que teria que obrigar, ler o prospecto e pergunte bastante. Fale com quem entende do assunto. Tem ainda pouca gente no mercado, mas isso está aumentando. Essa base cultural está aumentando dentro do mercado. Então, primeira coisa, olhe bastante, pergunte bastante. Agora, no caso do empreendimento, de um fundo imobiliário para a pessoa jurídica, na minha opinião, não vale a pena, porque o tributo pago pelo fundo imobiliário é injusto. Quando você distribui para uma figura que não é isenta de impostos, a tributação é de 20%, que é muito acima dos 7% que a incorporação pode propiciar para o incorporador de imposto de renda, ou dos 14% mais ou menos, que também o lucro presumido pode atuar,
Então, não é das mais vantajosas. Na verdade, o fundo de investimento imobiliário ele é montado por incorporadoras, consultoras que têm, digamos, esse imóvel ou um fundo de investimento, mas no fundo ele é destinado à pessoa física. O fundo começou muito com essa figura dos empreendedores, foram os principais incentivadores, para ter uma porta de saída, colocar seus imóveis e vender. O Shopping Higienópolis é um caso de sucesso que é um exemplo disso. O empreendimento estava ficando pronto, em novembro de 99, o shopping estava para inaugurar, estava fadado ao sucesso e um sucesso retumbante, que foi melhor em todos os aspectos do que se esperava, e o grupo que tinha colocado no ar essa operação, esse shopping magnífico, estava, obviamente, precisando naquele momento fazer caixa para poder pagar suas contas. Então pretendia vender um pedaço e vendeu 25% através de um fundo imobiliário. Então foi do interesse do empreendedor fazer essa operação, mas sem dúvida nenhuma, desde o Shopping Higienópolis até um pouco antes com o Financial Center, que foi um fundo que veio um pouquinho antes, o mercado tem se direcionado a fazer fundos destinados a investidores de pessoa física. Agora, sem dúvida nenhuma, ele também interessa a investidores estrangeiros, interessa aos fundos de pensão, que são investidores de longo prazo, e que têm incentivos para atuar nesse mercado. Então, eu entendo que é um processo de que começou pelo estruturador, pelo empreendedor imobiliário fomentando isso, mas agora ele está entrando dentro da indústria de fundos que se preocupa muito mais em atender o seu cliente, que o cliente é o cotista, e depois captar o recurso e escolher as melhores opções do mercado imobiliário. Agora me chamou a atenção, você me falou aí, tem 25 a 30 fundos de investimento imobiliário, é um número pequeno ainda, né? O mercado ainda vamos supor, ele vai ter muito crescimento, ou isso é realmente uma coisa limitada? Qual é a característica de por que tão poucos ainda? Eu até acho o seguinte, nós temos mais ou menos uns 90 fundos no Brasil, dos quais um terço estão em bolsa. Eu acho, sinceramente, eu ainda acho que nós temos muito fundo, para falar bem a verdade, porque na verdade nós devíamos ter menos fundos e mais volumosos. Mas o que aconteceu? Ok, em vez de um fundo só para um edifício, um fundo tem vários ativos. E isso está virando, devagarinho está virando uma tendência. Nós temos alguns fundos que já fazem isso, por exemplo, tem um fundo que eu gosto muito, que foi feito por uma instituição financeira chamada Uninvest, o Brazilian Group, Brazilian Mortgage, que é uma empresa desse grupo e é um fundo que para mim é um excelente exemplo, que é o Hotel Max Invest. O Hotel Max Invest é um fundo que investe em flats. E ele foi comprando flats no momento que o mercado de flats estava retomando, e ele chegou a ter 600 flats, mais ou menos, espalhados em 50 diferentes prédios da cidade de São Paulo. Já comprou, já vendeu. Este, para mim, é o futuro da operação, do instrumento. É ter vários ativos, vamos dizer, setorialmente. Vamos investir em flats, ok, mas em vários flats, porque você diversifica o seu risco. Então já existe isso em escritório, já existe isso em shopping centers também hoje no Brasil. Retomando o tema que é a nossa provocação no nosso olhar da semana aqui, que a gente falou, fundos de investimento imobiliário, vale a pena trocar um inquilino para uma instituição financeira? Então, respondendo isso, quer dizer, o que é vantagem hoje? É você comprar realmente aí no imóvel, uma salinha, um imóvel comercial, colocar para alocar lá, ou é melhor você comprar, por exemplo, um fundo de investimento? Em vez de comprar o flat, você compra a cota do fundo de investimento do flat? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Eu tenho a experiência de 15, 16 anos trabalhando com fundo imobiliário, os últimos 10, 11 vendendo para pessoa física. Eu não tenho dúvida de que aquela afirmação que o Marco Martignoni fez no começo, que você leu no começo do programa, é uma realidade. Todo investidor que trocou um investimento tradicional em imóvel por investimento via fundo imobiliário tem ficado mais atendido, se sente melhor, porque o fundo imobiliário traz vantagem para eles ainda, para ele do tipo, imagina o seguinte, se eu tenho um imóvel, por exemplo, de 200 mil reais e eu preciso de 50 mil reais porque eu quero fazer uma viagem, quero comemorar 20 anos de casado, qualquer coisa que valha, eu não posso vender um pedaço do meu imóvel para ir viajar, eu posso vender uma parte das minhas cotas e fazer isso. Se eu tenho um imóvel de 50 mil reais e eu quero vendê-lo, eu preciso de certidão provando que o imóvel existe, certidão provando que o imóvel é meu, provar que eu não estou com nenhum problema financeiro que eu posso vender. Por mais que eu seja casado, se eu for em separação total, eu preciso de anuência do cônjuge. O comprador cauteloso vai querer isso. Nós precisamos pagar uma corretagem elevada, que é uma corretagem imobiliária, nós precisamos de cartório, nós temos taxas, tem o ITBI do comprador, tem uma série de formalismos e de despesas. Eu, para vender 5 milhões de reais de Petrobras, por exemplo, eu posso, vamos já traduzir para o fundo imobiliário, eu, para vender o meu investimento via fundo imobiliário do mesmo tamanho ou maior, eu não preciso de certidão nenhuma, eu posso estar devendo, no
cartão de crédito, brigado com a minha mulher. Eu posso estar. Eu vou pagar uma corretagem menor do que 1%, ou por volta de 1%. Muito inferior ao ITBI, tá, muito inferior ao ITBI, que já é 2%, né? Não tem cartão, não tem nada. Eu vendendo, conseguindo vender, obviamente, preciso encontrar comprador para o meu ativo. Eu vendendo em 3 dias úteis, o dinheiro está na minha conta corrente. Quer dizer, isso já mostra uma grande diferença. Depois, a outra coisa importante é o seguinte: os imóveis comerciais são, sem dúvida nenhuma, melhores do que o investimento residencial. E os fundos imobiliários não fazem negócio para investimento de renda no mercado residencial, que comprovadamente não é um bom negócio. Ele é muito mais interessante também porque, com bons imóveis que ele pode reunir, bons inquilinos, normalmente você tem uma rentabilidade melhor. Então, falando assim, por alto, rentabilidades atuais que os fundos proporcionam para quem entra hoje e investe nos fundos que estão em bolsa, é alguma coisa por volta de 0,70, 0,80, livre de imposto de renda. Agora, para quem comprou cotas, aí são exemplos, vamos dizer assim, mais marqueteiros, mas quem comprou cota do Shopping Higienópolis em 2000, hoje a cota que ele comprou por R$100 está R$400. Aquela cota que rende R$1,60, R$1,80 por mês para esse sujeito que comprou a R$100, isso representa uns 60 e 80. Está certo que nós temos que lembrar que foi há 10 anos atrás, 11 anos atrás. Mas vamos dizer, o investidor que comprou cotas do Almirante Barroso em 2003 a R$1.000, hoje essa cota está por volta de 2.500. Quer dizer, se ele vender essa cota hoje, ele teve um lucro extraordinário, e tem imposto de renda nessa hora, não tem jeito, o ganho de capital é tributado em 20%, mas ele tem esse ganho de capital e ainda tem uma renda frequente de mais ou menos 1,6, 1,7 todo mês. Para quem compra a cota a 2.500, obviamente essa rentabilidade já cai para 0,65, por aí, o que ainda é uma taxa de rentabilidade líquida de imposto de renda muito boa, melhor que a poupança, e que se equipara a alguns títulos de renda fixa. Agora, existem fundos imobiliários rendendo 0,80 ao mês, e que envolve naturalmente mais risco. São fundos, por exemplo, um fundo que é bastante clássico do mercado, Nossa Senhora de Lourdes, que é um fundo que tem como foco investimentos num grupo hospitalar, chamado Hospital Nossa Senhora de Lourdes, e que obviamente é um fundo que envolve mais risco, porque amanhã, se você tiver um inquilino, por exemplo, desse tipo que não paga o aluguel, para você tirar um inquilino e achar outro é bem mais complicado do que do prédio de escritórios. Então, pelo que a gente está vendo aqui, em termos de ser um investimento a curto, médio ou longo prazo, pelo que você está nos falando, é um investimento mais de médio e longo prazo. Ele tem uma característica mais de médio prazo, até pela questão da liquidez. Você falou assim, eu decido vender minhas cotas, eu preciso ver se eu consigo encontrar um comprador. Quer dizer, a liquidez também não é uma coisa imediata, não é que você põe para vender e em meia hora vende. Eu não tenho dúvida de que a gente tem no fundo imobiliário, vamos dizer, no investimento médio normal, mais liquidez, mais rapidez para vender, mais liquidez do que o mercado imobiliário tradicional. Tá, um fundo de ações, por exemplo, ele apresenta uma liquidez maior do que... Muito mais rápida, porque o ativo que está lá dentro são ações que têm muito mais liquidez. Então, numa escala, vamos dizer assim, de liquidez, nós temos alguns fundos imobiliários, por exemplo, que tem negociação em 97%, 98% dos dias de um ano. Ou seja, quase todo dia tem negociação com esse fundo, o que é muito bom. Eu tenho uma tabela sobre isso, inclusive no meu site, mostrando que tem mais ou menos liquidez. Que aí vai estar atrelado, obviamente, à atratividade do investimento, um shopping Pátio Higienópolis, né? Sai na mídia, coisa e tal, ele fica mais negociável. Mas agora tem um outro lado. Esse tem problema de liquidez. O shopping Pátio Higienópolis. O ABC Plaza Shopping Santander, então, tem um problema gravíssimo de liquidez. Mas sabe qual é o problema dos dois? Não tem vendedor. E é um problema de liquidez. Você não consegue comprar. É mais fácil vender do que comprar. Porque o que acontece com o fundo imobiliário? O sujeito comprou investiu em fundo imobiliário, ele tinha algumas expectativas de rentabilidade e elas foram atendidas. E foram superadas, inclusive, pelo desempenho do empreendimento e pela queda do imposto de renda. Não podemos esquecer que o fato de ter acabado o imposto de renda melhorou muito o desempenho. Porque foi 20% que se tirava da renda que não existe mais. Então, quem comprou a cota do fundo imobiliário? Ele não comprou um dinheiro muito importante dentro da sua capacidade. Ele não comprou metade do seu patrimônio líquido em fundo imobiliário. Comprou um pedaço para experimentar. Ele tem atendido o seu desejo de rentabilidade. Ele ficou encantado, talvez até, porque percebeu que teve um ganho de capital importante se ele vender as cotas. Para que ele vai vender? Então ele não vende. Então um dos problemas dos corretores